Capítulo 6º. Dos servidores públicos. Artigo 33. O Distrito Federal instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. No exercício da competência estabelecida no caput, serão ouvidas as entidades representativas dos servidores públicos por ela abrangidos. Parágrafo 2º. As entidades integrantes da administração pública indireta não mencionadas no caput instituirão planos de carreira para os seus servidores, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório deve observar. Inciso 1º. A natureza, o grau de responsabilidade, as peculiaridades e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º. Os requisitos para a investidura. Parágrafo 4º. O Distrito Federal deve manter escola de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados ou suas entidades. Parágrafo 5º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os secretários de Estado, os administradores regionais e os demais casos previstos na Constituição Federal são remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 19, nono e inciso 10. Parágrafo 6º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser fixada nos termos do parágrafo 5º. Parágrafo 7º. Lei complementar pode estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 19, inciso 10. Parágrafo 8º. Os poderes executivo e legislativo devem publicar, até 31 de janeiro de cada ano, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 9º. A lei deve disciplinar a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ao prêmio de produtividade. Artigo 34. A lei assegurará aos servidores da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Artigo 35. São direitos dos servidores públicos, sujeitos ao regime jurídico único, além dos assegurados no parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal, os seguintes. Inciso 1º. Gratificação do titular quando em substituição ao designado para responder pelo expediente. Inciso 2º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultado ao poder público conceder a compensação de horários e a redução da jornada, nos termos da lei. Inciso 3º. Proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou a do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. Inciso 4º. Atendimento em creche e pré-escola a seus dependentes, nos termos da lei, bem como amamentação durante o horário do expediente, nos 12 primeiros meses de vida da criança. Inciso 5º.
Vedação do desvio de função, ressalvada, sem prejuízo de seus vencimentos, salários e demais vantagens do cargo, emprego ou função. Alínea A. A mudança de função concedida à servidora gestante, sob recomendação médica. Alínea B. A transferência concedida a servidor que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente ou doença de trabalho, para locais ou atividades compatíveis com sua situação. Inciso 6º. Recebimento de vale-transporte, nos casos previstos em lei. Inciso 7º. Participação na elaboração e alteração dos planos de carreira. Inciso 8º. Promoções por merecimento ou antiguidade, no serviço público, nos termos da lei. Inciso 9º. Quitação da folha de pagamento do servidor ativo e inativo da administração direta, indireta e fundacional do Distrito Federal até o 5º dia útil do mês subsequente, sob pena de incidência de atualização monetária, obedecido o disposto em lei. Parágrafo 1º. Para atualização a que se refere o inciso 9º, utilizar-se-ão os índices oficiais, e a importância apurada será paga juntamente com a remuneração do mês subsequente. Parágrafo 2º. É computado como exercício efetivo, para efeito de progressão funcional ou concessão de licença-prêmio e aposentadoria nas carreiras específicas do serviço público, o tempo de serviço prestado por servidor requisitado a qualquer dos poderes do Distrito Federal. Artigo 36. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical, observado o disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre licença sindical para os dirigentes e federações e sindicatos de servidores públicos, durante o exercício do mandato, resguardados os direitos e vantagens inerentes à carreira de cada um. Artigo 37. Às entidades representativas dos servidores públicos do Distrito Federal cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, observado o disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Artigo 38. Às entidades de caráter sindical que preencham os requisitos estabelecidos em lei, é assegurado o desconto em folha de pagamento das contribuições dos associados, aprovadas em Assembleia Geral. Artigo 39. O direito de greve é exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Artigo 40. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perde o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Inciso 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, deve ele ser reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável deve ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 41. Ao servidor público efetivo, nos termos da Constituição Federal, é assegurado regime próprio de previdência social.
Parágrafo 1º. O regime próprio de previdência social, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, é instituído por lei complementar. Parágrafo 2º. O tempo de contribuição prestado sob o regime de aposentadoria especial é computado da mesma forma, quando o servidor ocupar outro cargo de regime idêntico, ou pelo critério da proporcionalidade, quando se tratar de regimes diversos, na forma da lei. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de reenquadramento, transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Parágrafo 5º. O benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, qualquer que seja a causa mortis, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 6º. É assegurada a contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados, para efeito de aposentadoria. Parágrafo 7º. Aos servidores com carga horária variável, são assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos 3 anos anteriores à aposentadoria. Parágrafo 8º. O tempo de serviço prestado sob o regime de aposentadoria especial será computado da mesma forma, quando o servidor ocupar outro cargo de regime idêntico, ou pelo critério da proporcionalidade, quando se tratar de regimes diversos, na forma da lei. Artigo 42. É assegurada a participação de servidores públicos na gerência de fundos e entidades para os quais contribui, na forma da lei. Artigo 43. Será concedida a licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, ao homem ou mulher, mediante comprovação por atestado médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal. Parágrafo único. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. Artigo 44. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, fica assegurado: Inciso 1º. Percebimento de adicional de 1% por ano de serviço público efetivo, nos termos da lei. Inciso 2º. Contagem, para todos os efeitos legais, do período em que o servidor estiver de licença concedida por junta médica oficial. Inciso 3º. Contagem recíproca, para efeito de aposentadoria, do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, na forma prevista no artigo 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal. Parágrafo único. Ficam assegurados os benefícios constantes do artigo 35, inciso 3º, 4º e inciso 5º, e do artigo 43 desta Lei Orgânica aos servidores das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal. Capítulo 7º. Dos servidores públicos militares. Artigo 45. Artigo revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 80, de 2014,